Good day, mate. How you going? G'day, legend. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo informações, notícias, experiências que eu passei lá, como as coisas funcionam lá, que algumas são bem diferentes do que são aqui no Brasil, animais típicos, um monte de coisa tem aí, como funciona o trabalho lá na Austrália, alguns feriados que tem lá, e dá uma olhada aí no canal que tem bastante coisa, se você tiver interesse sobre o que acontece na Austrália. Também algumas dicas de inglês, e já que eu dou aulas de inglês online, e a minha propaganda eu vou deixar aí, qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma lidinha nela. Se tiver interesse, entre em contato para ter aulas comigo online, mas é comigo, não é uma plataforma. E aí eu direciono a aula para aquilo que você quiser aprender. O que é legal, né? A gente foca naquilo que você quiser. Então hoje eu vim trazer 7 dicas de comportamento na Austrália. 7 dicas de como você deve se comportar se for para lá, para não passar vergonha. Tá bom? Então, a primeira dica é a pontualidade, tá? A Austrália é um país que foi colonizado por britânicos e que, portanto, ainda carrega muitas das tradições britânicas, como, por exemplo, valorizar a pontualidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não custa lembrar que chegar no horário é chegar uns minutos antes, tá? On time is late. You should get there in time. Então, no vídeo que eu fiz, eu explico que on time é quando você chega exatamente na hora que vai começar o compromisso. E isso já é considerado falta de educação na Austrália, porque, na verdade, eles acham que as pessoas deveriam chegar in time, que significa chegar alguns minutos antes do horário do compromisso, se recompor do caminho que você fez, tomar uma aguinha, né, e respirar, e daí estar pronto e inteiro para o compromisso que você está chegando. Então, pontualidade é a primeira dica, é muito importante lá na Austrália. A segunda dica que eu tenho é sobre as gorjetas. Então, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, na Austrália as gorjetas não são obrigatórias e nem esperadas. Elas podem ser deixadas caso você tenha tido um serviço muito bom, né? Mas não existe uma exigência, não é considerado falta de educação não deixar gorjeta na Austrália. Mas é muito apreciada. Se você deixar, o trabalhador, aquela pessoa que estiver te atendendo, vai apreciar muito a gorjeta que você deixar, caso ele tenha feito realmente um bom trabalho. Então, o meu filho trabalhou com o Uber Eats lá, que é o equivalente ao iFood aqui. Ele trabalhou com essas entregas, né, logo que ele chegou, que a gente, quando chega lá, faz praticamente tudo que pode, né? E então ele entregava comida e ele disse que recebia boas gorjetas naquela época. E ajudava muito, né? Era muito importante. A terceira dica é algo que acontece muito lá na Austrália, que é o takeaway. É muito comum você pedir comida num restaurante e levar para comer em casa. Então, existem alguns restaurantes que exatamente não tem lugar para você comer lá, eles são só para takeaway. Aí, eles preparam a comida e você pega aquela marmita, né? Eles chamam de container, é um tipo de uma Tupperware, leva para casa e come em casa, né?
Se sobrar comida no restaurante, também, se você estiver comendo no restaurante, mas sobrar comida, é perfeitamente aceitável e normal que você peça um container para levar as sobras para casa também. Alguns restaurantes podem cobrar alguns centavos pelo container, então daí eles vão falar qual é o preço, e aí você fala, não, tudo bem, pode acrescentar na conta. Se você já pagou pela comida, daí paga a diferença do container e leva. Então tem um container muito comum lá, que é parecido com uma Tupperware aqui. Não tenho certeza do tamanho assim em mililitros ou quanto que cabe naquele container, mas tem um tamanho ele é meio quadradinho, tem um tamanho bom, não é quadradinho, ele é retangular, aliás, mas ele tem um tamanho bom. E muitas vezes a gente compra comidas japonesas, isso tem muito comida chinesa, comida japonesa que vende nesse estilo, e vem bem cheinho ali, dá até para 2 refeições, um container daquele. Quando eu tava lá, costumava custar 20 centavos cada container, o que não é quase nada. E quando você pede o takeaway, é claro que aqui esse preço já vem incluído, né? Quando você tá comendo no restaurante, que você pede um container para levar para casa, aí pode ser que eles cobrem o container, pode ser que não. Aí depende do restaurante também. A 4ª dica é a água grátis. Em bares e restaurantes, a tap water, ou seja, a água da torneira, que é potável e perfeitamente segura para ser ingerida lá na Austrália, deve ser oferecida gratuitamente. Normalmente, em algum canto do restaurante, você vai encontrar uma jarra de água ou um bebedouro, onde você pode servir-se, mesmo que não esteja consumindo nada no local. Então, todos os bares e restaurantes lá são obrigados a oferecer água para qualquer pessoa, mesmo que não esteja consumindo, ou que não vá consumir ali no local, mas eles podem beber água. Essa água é uma água da torneira, então não vai custar nada, não vai custar muito, né? É claro que um copo de água não vai custar nada e quase nada na conta de água para o dono do restaurante, então ele não pode se negar a servir água para a pessoa, mesmo que ela não esteja consumindo. Porém, a água da torneira, mas a água da torneira lá é totalmente boa para ser consumida. A 5ª dica é sobre o álcool, o consumo de álcool. Enquanto a água é grátis, o álcool é proibido de ser consumido em locais públicos como ruas, parques e praias. Álcool pode ser ingerido em alguns restaurantes, bares ou pubs e hotéis. O estabelecimento que vende bebida alcoólica deve ter uma pessoa habilitada com um RSA, Responsible Service of Alcohol. RSA é um curso, essa RSA, é um curso que ensina a servir álcool de forma responsável, identificar clientes embriagados e entender as leis locais, pois cada estado possui uma lei específica. Esse curso é necessário para todas as pessoas que trabalham em bares, restaurantes, hotéis, baladas e bottle shops. Quando eu cheguei na Austrália, que eu estava procurando trabalho, então eu fazia todos os cursos que eu conseguia para tentar trabalho naquele nicho, né? Então eu fiz curso de barista e eu fiz esse curso, esse RSA, tirei a minha carteirinha, você recebe uma carteirinha quando termina o curso. E então ele ensina a identificar quando a pessoa está bêbada, como se precisasse, mas faz parte do curso, né? O que fazer se uma pessoa aí muito alta, muito embriagada, começar a arrumar confusão, até que ponto se pode, a quantidade de bebida que pode se vender para a mesma pessoa em uma noite e tudo mais. Teor de álcool das bebidas, tem muita coisa ensinada no curso.
Então, as pessoas que trabalham nesses locais precisam ter esse curso e o modo como o álcool é encarado lá é bem diferente de como é encarado aqui no Brasil, né? A sexta dica é sobre os hábitos de higiene bucal lá na Austrália. Os brasileiros lá são vistos como rigorosos demais com a higiene pessoal. Eles acham que a gente escova os dentes demais e que a gente toma banho demais. Eu já cheguei a morar em casa que, quando soube que eu era brasileira, restringiu a quantidade de banhos a 1 por dia, porque não poderia ter mais de 1. Porque eles sabem que brasileiro toma muito banho, né? Então, os australianos têm o hábito de escovar os dentes pela manhã e à noite, somente. Eu ouvi um brasileiro contar que, uma vez, que ele estava escovando os dentes num banheiro de shopping e um australiano demonstrou ter nojo, porque o brasileiro estava cuspindo a espuma na pia de uso público, né? Então, embora a gente ache que ele não tem motivo para ter nojo, ele deveria ter motivo de ter nojo de uma pessoa que não escovasse os dentes, nós temos que respeitar essas diferenças culturais, né? Então, nós achamos algumas coisas que eles fazem nojentas, por exemplo, passar o dia todo comendo e não escovar os dentes, mas eles também têm direito de achar algumas coisas que a gente faz nojentas, como, por exemplo, escovar os dentes num banheiro de shopping. Sabendo disso, então, eu nunca escovei os dentes num banheiro público. O que eu fazia? Eu carregava um vidrinho de Cepacol, aquele pequenininho, para viagens, né, dentro da bolsa, e aí eu ia sempre repondo, conforme eu ia usando, eu ia repondo, mas eu carregava sempre o mesmo. E após o almoço, então, eu bochechava aquele Cepacol e cuspia na privada e não na pia. A sétima dica é sobre o espaço pessoal. Os australianos não são como os brasileiros, que gostam de abraçar, beijar e tocar. Muitas vezes eles te cumprimentam somente com palavras, bem de longe. Algumas vezes eles até te dão um aperto de mão, mas isso é o máximo que eles chegam. Um aperto de mão bem de longe. Pode acontecer, quando os brasileiros já chegam abraçando e beijando um estranho que acabou de conhecer lá, que eles estranham e ficam até meio paralisados. Não é nem porque eles querem, é porque eles não esperavam esse toque de uma pessoa que eles nem conhecem. Então, eles não estão esperando, eles estão esperando a pessoa falar de longe, de repente essa pessoa chega e toca neles e eles ficam paralisados. É preciso tomar cuidado com isso, certo? Por quê? Uma mulher que beijar um homem australiano pode até deixá-lo constrangido ou envergonhado, mas provavelmente ele não vai reclamar. Mas, se um brasileiro beijar uma australiana, a qual ele acabou de ser apresentado, isso pode ser considerado assédio e não vai acabar muito bem. Tá? Então, lembre-se, você é o estranho lá. Portanto, tente conhecer os hábitos locais e se adaptar a eles, certo? Depois que eu voltei da Austrália, eu me acostumei tanto lá a não chegar tão perto e não encostar nas pessoas, principalmente as pessoas que, quando a gente acaba de conhecer, que aqui no Brasil eu também segui, principalmente logo que eu cheguei, eu tinha dificuldade de chegar e cumprimentar e tal, e eu percebo assim, por exemplo, eu entro num consultório médico e o médico espera um aperto de mão. Embora na época do Covid se tenha tomado cuidado com esse negócio do médico apertar a mão de paciente, mas eu percebo que agora, que já passou essa época, muitas vezes eu levo minha mãe no médico e parece que o médico está esperando um aperto de mão, e para mim, sei lá, já passou
esse comportamento não tem voltado. E eu entro assim tranquilamente, fecho a porta, me sento e começo a conversar com o médico, como acontecia lá, que lá a gente não toca nas pessoas, principalmente pessoas assim, que você nem conhece, né? Então, parece que a pessoa fica até meio assim sem jeito quando eu chego, porque eu não dou a mão e a pessoa pode até interpretar que seja assim um problema meu, que eu seja antissocial ou que eu não queira ter muito contato ou tenha até uma aversão por essa pessoa específica, mas não é um hábito que eu peguei lá na Austrália de me manter afastada das pessoas. Então lá tem isso, precisa se tomar cuidado. E é isso que eu queria trazer hoje, 7 dicas para você se comportar lá. Lembre-se delas, pode lhe ser útil se você for para lá, ou até se você conhecer um australiano aqui, você já vai saber do que ele gosta, do que ele não gosta e tudo mais. Tá bom? Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like e se inscreve aí no canal para ver todas as coisas que eu tenho aí sobre a Austrália. Obrigada por assistir. Bye, bye.